Senhoras e senhores, o Kleber veio de Campo Bom, interior do Rio Grande do Sul, uma viagem extensa, não tem medo, está parecendo que você está indo para Miami, mas é ali, para Belo Horizonte. Vamos receber com muito carinho Kleber Gareza. Vamos, pessoal. Bom dia, pessoal. Uma curiosidade é que meu pai é mineiro e fazia 15 anos que eu não vinha para cá, então tem uma relação especial aí com esse dia aqui hoje com vocês. A gente vai falar então sobre métricas e performance, como investir em mídia e manter a operação saudável. A gente vai falar um pouquinho mais do que só investimento em mídia, mas como eu tenho um background muito forte em análise de dados e data intelligence, em dicas e sacadas e ideias de como analisar melhor os números, como tirar mais proveito do atendimento com a tua agência, com os teus analistas de marketing. Então não é só focado em investimento de mídia, mas com investimento de uma forma geral para gerar retorno financeiro para o teu e-commerce. Falar um pouquinho sobre o meu histórico. Eu trabalho no mercado digital há cerca de 11 anos, um pouquinho mais. Comecei trabalhando muito com SEO e Data Analytics, depois fui me especializando mais em suporte ao marketing digital, BI, Business Intelligence. Trabalhei inicialmente com análise de comportamento, de consumo, de conteúdo, então uma afiliada da Rede Globo, que é o Grupo RTS lá do Sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muito ligado a entender o comportamento dos usuários, o importante consumo de conteúdo para entender quais conteúdos devem ser criados pelas redações, treinamento de SEO para redações. Depois eu acabei vindo para o mundo do varejo, indo para a e começando a trabalhar com Schutz, depois o rollout de todas as outras marcas, que hoje todas as marcas do grupo possuem e-commerce. Dentro do jornalismo, comecei trabalhando com a parte de BI, estruturando toda a parte de análise de dados, suporte ao departamento de marketing digital. Depois a gente fez uma modificação dos marketings, tornando as marcas mais omnichannel. E hoje atuo na área de inovação, tocando o pilar de inteligência de dados da companhia. Sobre a Rezo, talvez vocês conhecem bem, mas a Rezo tem um faturamento aí que distribui cerca de 12 milhões de calçados por ano, um pouquinho mais disso, um pouquinho mais de 1 milhão de bolsas vendidas por ano. Nós temos atualmente 5 marcas, e uma curiosidade é que depois de amanhã a gente vai estar lançando uma 6ª marca. Mais uma marca aí do grupo sendo lançada essa semana. Primeiro seria a marca vai acontecer oficialmente na quinta-feira. Essa marca tem um público-alvo totalmente diferente das outras marcas. Em breve a gente vai poder falar de novidades, eu não posso falar porque não está aberto ao público, mas aí até quinta-feira a gente vai ter esses dados abertos, essa marca nova já veiculando. E quando se fala em métricas e performance, a gente não pode deixar de levar em consideração alguns aspectos. A gente vai focar em 2 desses, mas a gente, quando fala de métricas e performance, a gente fala da loja virtual, em relação ao e-commerce, da loja física, os pontos físicos, as interações sociais, as interações físicas com a IoT, onde a gente consegue já capturar dados de comportamento das pessoas no mundo físico, comportamento de navegação online, que é o tipo de preferência de sites de consumo das pessoas, as preferências pessoais de cada um, que a gente consegue descobrir por pesquisa. Então o universo de dados que a gente tem para explorar é muito grande. Hoje a gente vai falar basicamente, principalmente de 2 deles. Da visão de e-commerce e da visão de loja física. Então a gente tem um histórico bem forte aqui da Rezo. E levando já para a próxima etapa aqui, a gente fala de métricas de performance no universo de mundo físico e de mundo online. A gente tem os famosos aí, os tradicionais KPIs, indicadores-chave de performance, que são bem conhecidos de todos. São aquelas indicadores mais simples de se acompanhar, mais fáceis, mais tangíveis, até de certa forma um pouco estáticos. A gente também fala de OKR, que são os Objectives and Key Results. Esses que são KPIs mais sofisticados. Eu tenho objetivos mais complexos, onde através desses objetivos eu consigo, determinando resultados-chave que eu tenho que alcançar, eu consigo alcançar um objetivo, que é algo mais de longo prazo, mais planejado, menos de monitoramento e mais de planejamento.
Então, um exemplo aqui, melhorar substancialmente a experiência de compra sem aumentar o investimento. Isso é um objetivo, e para identificar se esse objetivo é alcançado ou não, a gente tem aqui três cujos úteis de exemplo, que é aumentar o NPS de 65 para 75, saindo da zona de qualidade indo para a zona de excelência, aumentar a taxa de recompra de 45% para 60% e manter o custo de aquisição, fazer tudo isso sem aumentar o custo que eu tenho para os clientes. Isso a gente fez com a Visa, um exemplo real. Então, o OKR é muito mais de alcançar objetivos importantes, o KPI é mais para fazer checagem e monitoramento. Vamos dizer que o KPI é mais reativo e o OKR é mais proativo, mais de longo prazo. E aí a gente vai para os pontos bem práticos de como tomar decisão, de onde investir, onde melhor investir, onde mais investir, onde eu devo parar de investir, como que eu devo distribuir o meu investimento digital no e-commerce. Primeira coisa, a gente tem que analisar o ROI com uma profundidade maior. Tem muito e-commerce hoje que se utiliza apenas dos dados do Analytics. Então eu vou lá, tenho um parceiro XYZ, seja de remarketing, seja de afiliado, e eu confio fielmente nos dados de receita dentro deles. Na verdade, o que eu tenho que fazer é ir além disso, olhar os dados do meu RP, cruzar as informações do meu GA, do meu RP, tirar relatórios com as transações uma a uma, ver quais delas são realmente pagas, pagar uma comissão adequada em relação ao que realmente é faturado, porque hoje em dia, apesar de a gente ter uma implementação perfeita, ter todo o track correto, existem robôs, existem empresas de má fé, pequenas, médias, grandes, então todo cuidado é importante. Por exemplo, a gente já teve uma rede de afiliados que tinha um retorno aparentemente muito bom, e olhando mais a fundo, cruzando com as transações que realmente foram pagas, a gente vê que 80% das transações daquela mídia, elas não concretizavam o pagamento. Eram por boletos, os boletos não eram pagos. Então a gente cortou esse parceiro, por exemplo. E também aplicar uma média, a média também, geralmente a média não é inteligente. Então, em média eu tenho uma quebra de 30% da receita que eu tenho no Analytics para a receita real que eu tenho no meu RP, que está sendo faturado mesmo para a minha empresa. Esses 30% podem variar de uma mídia para outra. Então, em uma mídia eu posso ter uma quebra de 10%, outra mídia uma quebra de 40%, então isso tem que ser analisado individualmente. Basicamente, é não confiar apenas nos dados de GA, na hora que for montar o ROI e entender o retorno do investimento. Segundo ponto, que é um pouquinho. O segundo ponto é um pouquinho complexo, mas não é tão difícil de se executar. Assistindo alguns vídeos, dando uma estudada, e uma tarde dá para criar esses gráficos de cohort. O que é um cohort? É uma forma de analisar os meus investimentos em mídia de uma maneira mais de longo prazo, e não só o ROI de curto prazo, quanto o retorno imediato. Eu consigo saber, por exemplo, nesse gráfico, por exemplo, é um gráfico semanal, eu tenho um percentual de clientes recorrentes que voltaram a acessar o site, mas isso pode ser para voltar a comprar, voltar a gastar. E aí eu consigo enxergar, por exemplo, que depois de 6, 7, 8 semanas, geralmente é quando começa a esfriar o relacionamento do meu cliente. Ele deixa de voltar ao site, ele deixa de comprar, ele começa a entrar numa zona já de 5, 10% de retorno ao site. E aí o que eu posso fazer com isso? Geralmente as pessoas olham isso no geral no site e só tentam criar estratégias para como eu posso fazer que na oitava semana eu possa criar um novo gancho, mandar um benefício para o meu cliente, que é uma ótima estratégia. Mas além disso, eu acho importante fazer uma análise de cohort por mídia que eu investo. E aí tu consegue enxergar quais mídias têm um retorno de longo prazo melhor. Então eu consigo enxergar se o Facebook, se o Google AdWords, se um afiliado X ou Y traz safras de clientes que compram com mais recorrência, que gastam mais no longo prazo. E aí, baseado no quanto de retorno eu tenho no cliente a longo prazo, eu tenho o lifetime value, que é o valor do meu cliente a longo prazo. Eu consigo saber o cara que eu estou pagando 3, 4, 5 reais para fechar uma venda, o quanto que ele vai valer para mim daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, por mídia. Quando eu olhar isso por cada uma das mídias que eu invisto e podendo fazer com que isso me ajude a pensar uma redistribuição do investimento. Terceiro ponto, também, uma parte importante é tratar mobile de uma forma diferente desse tópico. Eu criar estratégias e
em conjunto com a agência, se eu tenho uma agência que trabalha comigo, com a equipe de marketing, diferentes no mobile. Porque o usuário está em diferentes momentos, quando ele está no desktop, no mobile, no touch. Então isso tem que ser tratado de forma distinta, campanhas diferentes, call to actions diferentes, design diferente, apelos diferentes, linguagem diferente, tudo pensado para cada situação, para cada momento do cliente. A gente tem ainda uma possibilidade já, mas ainda não é muito simples, a gente não consegue fazer esse tracking com a maior parte da audiência, que é a visão 360 do usuário. Eu só consigo pegar isso se ele se logar, mas eu já consigo hoje entender o papel do mobile, quando o cliente acessa o mobile para decisão de compra e fecha a compra do estoque, vice-versa. Então, com implementações de analíticas avançadas, isso é possível, mas somente com usuários logados, então é uma limitação. O Google está experimentando aí fazer algum tipo de cruzamento com dados de acesso a outras ferramentas dele. Então, o usuário está logado no Gmail e já sabe que tem um usuário que no desktop também está com a mesma conta e fazer inferência a partir disso. Mas ainda é bem incipiente. Mas esse é o ideal mesmo, realmente, a gente ter essa visão 360 do usuário, entender o peso de cada device e fazer campanhas e comunicações complementares e diferentes entre os devices. A questão de trabalhar com agência, acho que é bem importante, e a gente passou muito por isso na mesa. A gente tem 5 marcas, a gente sempre usou muito isso para negociação, para poder, se funcionar bem uma marca, a gente sempre deixa aberto, se vocês trabalharem bem com a NACAP, depois a gente pode passar a trabalhar com vocês com a Leuze Schultz e assim por diante. Então, a negociação com a agência, exigir sempre que a agência dê um pouco mais, entregue um pouco mais, se dedica um pouco mais, é fundamental. A gente não teve uma experiência nenhuma vez em que tu paga a agência, seja o quão bem que tu está pagando, e ela vai sempre te entregar o melhor retorno. Ela só te entrega o melhor retorno quando tu está junto, pegando junto, com um nível de conhecimento técnico similar, pelo menos. Pode não ter a própria execução do tamanho que a agência tem, mas tu tem que ter um conhecimento técnico, ter um nível de discussão muito próximo da agência. Então pode jogar para a agência os seus desafios, esperar que eles vão resolver e as coisas vão acontecer naturalmente. Infelizmente, essa é a realidade, independente da agência. Acho que isso não é demérito da agência, mas é um comportamento padrão. Tu acaba se dedicando mais aonde tu é mais cobrado, aonde tu tem mais pressão, mais retorno também. Então, sempre a gente incentiva muito essa questão de concorrência também. Então, a gente experimenta agências novas e tempos em tempos a gente vê que a performance não está indo tão bem, que a gente dá um prazo para a agência correr atrás e conseguir ajudar. Se não funciona, a gente testa e abre concorrência para as outras agências. Então, acho que isso é importante, assim, principalmente poder discutir no mesmo nível de técnico com a agência. Ter alguém na tua equipe que possa discutir no mesmo nível, que faça proposições das campanhas, de técnicas de utilização das campanhas, dessa questão de segmentação, por exemplo, com device, mobile. Então, acho que isso é fundamental. E, por fim, dentro desses primeiros 5 pontos aí que eu trouxe, é a questão de teste. Então, a grande vantagem da gente estar na web, e até no mundo físico, hoje em dia já é possível também, mas principalmente no e-commerce, é que eu posso medir tudo, absolutamente tudo, que eu consigo testar, validar. Eu volto a falar também de fornecedores. Fornecedores sempre tem um discurso muito bonito, sempre tem uma proposta muito legal, tem um PPT bem bacana que mostra cases, mas não existe receita pronta que funciona para todo mundo. Então, a minha principal recomendação é sempre testar. Sempre testar, não aceitar fórmulas prontas, sempre ir com o pé atrás e validar essas fórmulas. Porque isso é possível validar, é fácil de validar. Geralmente o parceiro também, se tu exigir, vamos fazer um tempo, um trial grátis para a gente ver se dá resultado. Dando resultado, a gente dá andamento. Então, daí tem uma capacidade de testar várias ferramentas, conhecer mais ferramentas, fomentar o teu conhecimento técnico, teu background da empresa. Então, testar é fundamental. Seja teste de campanhas diferenciadas em Google, Facebook, pegar dicas para quem se experimentar anúncios diferentes, formas diferentes de abordagem, segmentações novas. Sejam apostando em influenciadoras digitais, que é algo que a gente também tem experimentado bastante. Tem dado muito certo para moda, ramo de moda especialmente, e de saúde, tem funcionado muito bem a questão de digital influencers. Tem estudos já que apontam que
que o ROI das influenciadoras digitais nos Estados Unidos, ele não tem estudo brasileiro, mas nos Estados Unidos gira em torno de 7,5 a 8,5 de ROI. Seja o retorno com brindes que você dá para as influenciadoras, com valores mesmo, com cash, ou brindes, sapatos, por exemplo, no caso da Schutz, no caso da Arezzo, presentes para algumas influenciadoras, cachês para outras. E esses investimentos são considerados investimentos, inclusive os presentes, têm um retorno médio de um ROI de 7 a 8 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não tem um estudo profundo que comprove isso, mas a gente tem percebido que o comportamento é similar. Outros tipos de testes que são importantes é identificar o teu perfil de público. Às vezes tu tem uma noção, tem uma avaliação dos teus clientes, do teu público-alvo errônea. Tipo, começa com uma premissa que o teu cliente é XYZ e na verdade o teu cliente é outro. Um exemplo que eu lembro que a gente fez uma análise com um parceiro nosso, fez uma análise que a Dudalina, por exemplo, achava que o público dela era um, e descobriram que eles tinham um público super importante da questão evangélica. Então, pastores, frequentadores de igreja evangélica era um público muito forte, que eles não enxergavam, e viram ali uma oportunidade de poder também explorar uma comunicação de uma forma diferenciada e se aproximar mais desse cliente. E eles achavam que o público deles era exclusivamente executivo. Então é muito importante fazer uma análise qualitativa do teu público, seja disparando pesquisas do teu público, pesquisas no site, pesquisas por e-mail, para entender características importantes do teu público. Nunca tomar como premissa esse público-alvo que tu imagina que é o público da tua marca, que é muito comum, mas realmente provar isso para mais bem. Conteúdos personalizados também é uma coisa bem relevante e cada vez mais tangível, assim, mais fácil de executar. Na Arezzo mesmo, a gente agora está com uma capa de site personalizável por região. Então a gente pode ter uma capa para a região Nordeste, uma capa para o Sudeste, uma capa para o Sul, uma capa para um estado específico, porque a gente percebe, por exemplo, que a temperatura, a previsão do tempo, as condições do clima em cada região do Brasil são diferentes. Então não adianta eu colocar um banner de destaque, produtos de destaque de botas fechadas, lá porque no sul e sudeste está chovendo, se no nordeste está com sol e lá eu vou exibir as mesmas botas. Então eu posso ter uma segmentação de região. É fácil hoje identificar, existem vários scripts que permitem que identifique a localização do usuário, script de código aberto, não vai ter custo para fazer isso, ou pode mesmo internamente desenvolver isso. Tem plugins que fazem isso também, então hoje é muito fácil ter a segmentação. E a plataforma pode ser, talvez não seja tão flexível, mas tem outras soluções que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Então, consegue personalizar teu site, dependente da plataforma que tu utilize, com algumas soluções alternativas. A gente praticou na Arezzo bastante também. Próximo. E aí a gente vem para um questionamento. Mundo físico, e-commerce, e o mundo físico de lojas físicas e o mundo online do e-commerce. Eles andam juntos, andam separados, e empresas que atuam nos dois segmentos, nas duas frentes, nos dois canais, físico e online, geralmente existe uma concorrência, geralmente existe um medo da loja física roubar clientes do mundo online, dificultar o alcance dos clientes, fazer com que ele deixe de comprar mais na loja física e vá mais no online. Então existe muito esse medo e felizmente na Arezzo a gente conseguiu comprovar que no caso, apesar dessa percepção que por muitos anos segurou o avanço do e-commerce no grupo, a gente lançou o e-commerce de Schutz, por exemplo, em 2011, e o e-commerce de Arezzo somente em 2015, sendo que a Arezzo era a marca mais forte, a marca maior, por conta de um receio de que o e-commerce fosse roubar clientes aí da Arezzo. Como o carro forte da Arezzo são franquias, os franqueados não tinham essa segurança, não permitiram que a gente conseguisse avançar com o e-commerce. Então a gente teve que lançar Schutz, que é uma marca mais ousada, mais descolada, que tem mais marcas próprias do que franquias, mostrando que o e-commerce, na verdade, ele complementou os resultados das lojas físicas. Ele aumentou a presença da marca de uma forma geral no mundo físico. Ele só trouxe benefícios, não trouxe nenhum malefício. Não houve canibalização, a gente conseguiu comprovar isso ao longo do lançamento e os anos após o lançamento. Então isso gerou uma série de estudos em relação a isso. Aqui eu compartilho alguns números para as pessoas não tirarem fotos desse
desses dados não são dados extremamente fechados, mas assim, a gente não gostaria que se espalhasse rapidamente. Uma pesquisa que a gente fez com a Schutz em 2014, 15, 16, na boca de caixa da loja física, a gente entrevistou em torno de 15 a 20 mil clientes. Assim que ela fechava a compra, nas lojas em todo o Brasil, assim que ela fechava uma compra, a gente perguntava: essa sua compra aqui na loja física, teve alguma influência do e-commerce para você fechar essa compra aqui agora? A gente fez essa pergunta em 3 anos consecutivos. Em 2017 a gente fez também, mas a gente não tem os números aqui consolidados. E a gente percebeu que em 2014, 36% dos clientes que compravam em loja física tiveram influência do e-commerce para fechar essa compra, subiu para 46% em 2015, 51% em 2016 e certamente em 2017 deve estar chegando próximo dos 60%. Então, o e-commerce não só não canibaliza, não traz um resultado negativo, como ele fortalece a presença da marca na cabeça das pessoas, o branding na vida das pessoas, é mais um ponto de contato. Se a gente não estivesse ocupando, outras marcas estariam ocupando. E aí, provando isso, a gente acabou conseguindo trazer o Arezzo também do nosso lado e acabar evoluindo e lançando o e-commerce da Arezzo e das demais marcas. Outra pergunta que a gente fez nessa mesma pesquisa, que eu não trouxe aqui, mas uma segunda pergunta que a gente fazia era: essa compra, você prefere fazer suas compras na Schutz em loja física ou no e-commerce? 90% delas preferiam comprar em loja física. Então, ela usava o e-commerce como uma forma de pesquisar, de conhecer, de ter mais relação com algum produto. O Instagram da Schutz foi eleito o Instagram de moda mais influente em 2016. Isso ajuda. A gente tem um volume de seguidores muito grande, uma exposição muito forte, acabamos ganhando esse prêmio. E isso, na verdade, acaba trazendo não só o e-commerce, mas as redes sociais também acabam sendo essa presença online que colabora. E antes a gente tinha timidez de poder linkar produto, vender produto. Hoje o trabalho é muito em conjunto. Na Arezzo, inclusive, a gente tem um trabalho muito forte. Quando eu falei ali de sinergia, a gente compartilha muitos dados de loja física, muitas informações de loja física com o e-commerce com a loja física. Então a gente compartilha todos aqueles produtos que as pessoas tentam comprar no e-commerce e não conseguem por não ter estoque. A gente compartilha com a loja mais próxima que tem aquele produto, para que a loja possa entrar em contato com o cliente e fechar a compra. Então a gente trouxe a loja física do nosso lado, a loja física se aproximou da gente, compartilha informações de inteligência, relatórios de região e todos saem ganhando. Então esse receio, acredito que pode ser superado com inteligência, com uma aplicação de uma estratégia de marketing adequada. Outro ponto importante, né? A gente tem uma classificação de cliente exclusivo loja física, que é o cara que só compra loja física, cliente exclusivo loja online, que é a pessoa que só compra no e-commerce, e o cliente omni. O cliente omni é a pessoa que se relaciona nos dois canais e compra nos dois canais. E a gente fez um estudo bem interessante. A gente percebeu que o cliente omni ele gasta mais do que o cliente de loja física e o de exclusivo de loja online juntos. Então, o cliente ideal, o cliente que mais gasta é o cliente omni. Então, ele vem cada vez crescendo a cada ano, crescendo mais a cada ano o consumo dele. Então, esse gráfico que ele mostra a evolução em gasto médio anual, não tem os valores ali, mas tem os percentuais de crescimento e a diferença entre as linhas. A gente vê que a linha de cima, que é a cinza, está bem acima da linha rosa de exclusivo online, da linha azul de pessoas que compram sua loja física. Então, esse cliente cresceu 35% do volume de gasto médio anual em 2016. Isso, com certeza, tem muita influência na nossa estratégia de trazer mais para perto online e offline, ter mais pontos de contato com os nossos clientes. Isso, com certeza, colaborou com isso. E tem um ponto importante com o alerta, né, que às vezes a gente está pensando em várias estratégias avançadas de testes e testar muitas mídias, mas testei um parceiro não deu certo, vamos tentar outro, vamos mudar de agência, sendo que às vezes não está preparado para o sucesso. É importante dar um passo atrás e ver se a tua casa realmente está arrumada, se o e-commerce está pronto para receber esses usuários que está trazendo por várias mídias. Muitas vezes a gente enxerga e-commerces grandes cometendo alguns erros bem simples, e-commerces que geram receitas de milhões, 50, 60 milhões por mês, com alguns erros básicos assim, no funil de conversão. Então, utilizando estratégias inadequadas de carrinho abandonado, funil de compra com pontos de distração. Então, tem várias coisas muito simples
coisas que tu pesquisando, facilmente tu encontra tutoriais de UX que te mostram o comportamento, tu pode testar isso no teu site para ver se é realidade, e grandes e-commerce estão perdendo dinheiro. Então estão investindo bastante, mas não estão vendo que está vazando ali, estão perdendo muitos clientes que eles poderiam estar retendo, que estão pagando para chegar no site. Aí eu trago um exemplo que a gente teve em Chutes. A gente testa muito, assim, esse aqui é um exemplo já de um tempo atrás, a gente testa constantemente mudanças de usabilidade no site, justamente para reduzir esses furos aí, esses buracos que a gente deixa escapar alguns clientes. Então, no carrinho de compras aqui, por exemplo, a gente tinha um comportamento que o usuário passava muito tempo no carrinho, a gente não entendia muito bem por que o usuário passava muito tempo, a taxa de conversão dele para a próxima etapa era meio alta, a gente comparava com alguns outros e-commerce, era meio alta, e a gente começou a analisar com algumas ferramentas para entender o que poderia ser. E analisando o melhor comportamento, que a gente percebia. O usuário saía do site, passava alguns minutos, às vezes voltava, às vezes não voltava. O que ele ia fazer? Ele ia buscar um cupom de desconto. Porque a gente tinha bem no meio, bem ao centro, em destaque, no mobile era mais destaque ainda, antes de botão de compra, de finalizar, de avançar. E a palavra, a expressão era cupom de desconto, bem grande, e um campo aberto do lado para preencher os dados. Qual é a percepção de uma grande parte dos usuários? Existe cupom de desconto da Chutes, vou dar uma procurada, vou dar uma pesquisar na internet, que eu podia estar pagando mais barato para esse produto. E as pessoas saem pesquisando, não encontram, porque a gente trabalha com cupom de desconto realmente para segmentação de usuários, clientes VIP, clientes que estão há muito tempo sem comprar, aniversariantes. Então a gente trata muito pontualmente as questões de cupom de desconto, a gente não gera cupons de desconto gerais, assim. Então as pessoas se frustravam, não encontravam, muitas delas desistiam. Não consegui pegar esse desconto, desistiam. O que a gente fez? A gente basicamente só trocou a palavra desconto, que é cupom de desconto, que é muito chamativo para a pessoa sair, por voucher. E tu colocou num lugar mais discreto, e para a pessoa que quiser preencher, ela vai ter que clicar para abrir o campo do voucher. Por quê? 0,01% dos usuários precisam ver esse campo. São os usuários que têm o cupom. Quem não tem cupom não precisa ver esse campo. Quem tem o cupom vai encontrar isso. Então a gente acabou tirando algo que era inútil para 99,9% dos nossos usuários, e que só trazia um desvio de atenção. Basicamente, mudando isso, a gente teve um incremento de uns 7% nessa etapa do funil, que dá praticamente 7% em receita mensal, que para Chutes aí dá um valor aí anual em alguns milhões. Voltando para os pontos básicos ainda, então, que é aquela questão de dar um passo atrás, então tem vários pontos que têm que ser checados, além dessa questão do funil. Todos ou quase todos os seus produtos têm as fotos adequadas. Todos os seus produtos têm um número adequado de fotos, 4, 5 fotos de todos os ângulos. Tem vídeo, se é o caso do teu produto, tem que fazer sentido. Já testou, experimentou utilizar fotos com o produto sendo utilizado, com a modelo vestindo o produto, ou sorrindo, ou séria? Já pensou em fazer isso? Isso influencia todas as tuas mídias, todos os teus investimentos. Se tu identificar qual é a melhor forma que o teu produto tem que ser exibido, com quantas fotos ele tem que ter, quais ângulos tem que exibir, se tem que ser foto com modelo, se foto com produto utilizado, tu vai melhorar todas as tuas mídias, o resultado de todas elas. Então é importante. A gente fez isso com todas as marcas, a gente percebe provavelmente, principalmente que em bolsa na silhueta ajuda muito na decisão de compra. Então a foto com a bolsa na silhueta ajuda a aumentar a conversão da página de produto para o carrinho. Em alguns modelos de sapatos, como gladiadora, sapatos de amarração, sandálias de amarração, que não tem uma visibilidade legal quando ele não está montado na pessoa, quando não está sendo vestido, esses também, quando tem foto no modelo, tem mais influência. Então isso pode ser pensado para qualquer produto. Se não me engano, a Marisa também fez um teste muito tempo atrás, testando se o modelo sorrindo ou o modelo séria fazia diferença também. Eles tiveram um incremento muito bacana com a modelo sorrindo, porque a pessoa estava adquirindo aquele produto com o objetivo de melhorar a autoestima. Então, isso depende de cada marca. Então, não tem receita pronta. O que funcionou para a Arezzo, o que funcionou para a Marisa, não quer dizer que vai funcionar exatamente da mesma forma para os outros e-commerce. Então, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser validado, tem que ser checado. Outro ponto, voltando aos básicos, os teus produtos têm descritivo e informações completas. Esse é um ponto complementar ao de fotos. Os nossos usuários, a gente, é cada vez mais exigente quanto a informações de produto. Muitas vezes a gente deixa de comprar no site porque não tem certeza se o tamanho dele é o tamanho que a gente imagina, o que ele parece que ele é. Se tivesse uma foto melhor, ou se tivesse as medidas, resolveria.
a gente não compra uma roupa por não saber se vai cair bem. Então tem sites aí, por exemplo, que fazem uma série de perguntas, questionamentos. Você já tem um produto da Nike, ele bota uma série de marcas, o Submarino faz isso. Então, às vezes eu não sei se o meu número nessa marca é tal, ou é 36, ou é 37, aí tu vai lá, quero só descobrir o meu número. Ele vai te exibir uma listagem do banco de dados de várias marcas, que não necessariamente marcas que eles tenham, mas um banco de dados. Você tem um Nike, um Adidas, você tem um Arezzo, você tem uma Anacapri. Aí você diz, tenho um Anacapri. Aí indo na Capri, no tipo de calçado, sandália, qual sapatilha, qual número você utiliza? 36. Aí ele já te dá a resposta. Para 95% dos casos que tem essa mesma configuração, para ti esse Nike é o 38. Então isso ajuda muito no processo de decisão de compra. É algo que dá para se comprar, não é algo caro hoje em termos de tecnologia. São basicamente comprar um banco de dados ou alugar um banco de dados com essas informações. E isso tem para roupa também, para vários outros segmentos. Sua política de frete e troca é atrativa e clara. Então, a gente percebe nas pesquisas do próprio da EBIT, que a gente vê anualmente, que a questão do frete é super importante, uma pequena diferença de valor de frete, uma forma de comunicar melhor algum tipo de desconto ou frete grátis, faz toda a diferença. Então, se tem uma política de frete, se tem um valor atrativo de frete, tem uma negociação atrativa, a gente na Arezzo também vive sempre negociando muito com os nossos fornecedores de frete, e sempre isso faz muita diferença. Também a política de troca tem que estar bem clara. Se a tua primeira troca é grátis, isso já é um incentivo para o usuário poder comprar com mais segurança, sem medo de o produto não servir, ele sair no prejuízo e ter que pagar alguma coisa. E por fim, aqui nesses aspectos, tem a questão do SEO. Como é que está o SEO do teu site? Tem alguém que cuida disso hoje? A tua agência cuida disso? Tu tem alguém dentro do teu time que entende de SEO realmente? SEO, para mim, é bem realmente voltar para os básicos, mas nem todo mundo se preocupa tanto com isso. Geralmente faz uma consultoria de uns 3 meses, implementa uma série de melhorias e nunca mais olha para trás. E SEO é muito mais que isso, né? SEO é muito mais do que um código otimizado, do que um front-end, um back-end adequados. O H1, headers, toda essa questão técnica. É muito mais conteúdo também. Como eu vou escrever o meu descritivo, como vai ser o nome do meu produto. Eu vou botar o SKU no nome do produto? Não vou. Eu vou botar diretamente, vou criar um nome para os meus produtos, ou vou criar um nome mais completo? Eu vou ter uma hierarquia adequada de categorias, ou vou usar a de sempre? Então, tem uma série de coisas que impactam em todas as comunicações. Impacta nas tuas campanhas de marketing, impacta para saber se tu vai estar preparado por SEO, tu vai estar preparado para receber a audiência que tu provocou por mídias pagas, se tu tem uma landing page adequada e otimizada para receber as buscas daquele conteúdo. Tu vai fazer uma mídia numa televisão ou no rádio, tu tem uma landing page com exatamente aquela expressão que tu utilizou, chamando comercialmente o teu produto, a tua promoção, o que for, a tua marca, porque as pessoas vão ouvir aquela mídia e vão buscar da forma que elas entenderam. Tu vai ter uma página otimizada para isso ou não. Então, isso é super importante. Fechando essa parte aí de alguns macetes e insights que a gente tem de histórico de e-commerce, que eu venho acumulando nesse tempo, eu também queria compartilhar com vocês algumas ferramentas que eu considero muito úteis e, na sua maioria, são gratuitas. E tem um uso tanto para a parte de marketing, com análise de dados, análise de investimento, são bem relevantes. A primeira delas, e pouco conhecida, e muito poderosa, Yandex Métrica. É uma ferramenta complementar ao Google Analytics, eu costumo dizer. Porque ela tem recursos que o Google Analytics não tem com tanta força. E é uma ferramenta talvez pouco conhecida porque é uma ferramenta russa, é uma ferramenta que basicamente é o Google Analytics russo, Yandex é o Google russo. Então, se for lá, existe um buscador chamado Yandex, tem o Yandex Métrica, é o Google Analytics, tem o Yandex Mail, que é o e-mail deles. E basicamente o que essa ferramenta tem de capacidade é criar mapas de calor sem custo, com todos os cliques que tu tem no teu site, independente do volume de audiência, se tu tem 50 milhões de cliques, ela vai mensurar isso para ti de graça, em tempo real. Então eu consigo analisar quais peças que eu tenho mais cliques, em que regiões o call to action faz diferença ou não faz, quais categorias eu tenho mais cliques, quais produtos estão sendo mais clicados, quais numerações. Eu consigo entender o comportamento do usuário em qualquer página, seja numa página de produto, numa página de categoria, seja no funil de compras, onde a gente às vezes identifica uma fricção, o cliente clicando em algum ícone, em alguma coisa que não é relevante, pode ser tirado. Então, isso é bem interessante. Além do mapa de calor,
ele mapeia também, ele faz uma gravação de pelo menos 30% das tuas visitas. Ele grava literalmente as visitas, as sessões. Então ele grava todo o movimento do mouse, o que o usuário faz, de que página ele vai. Você basicamente assiste a sessão do usuário de uma forma anônima. Aí tu pode fazer filtros, por exemplo, eu quero ver um usuário navegando num Android, num aparelho, sei lá, Zenfone 3. Tu vai lá, vai filtrar por isso, vai filtrar um período, ele vai te mostrar todos os usuários, ou uma amostra dos usuários que navegaram dessa forma, com esse dispositivo, e tu vai ver como que ele fez o comportamento dele de compra. Onde ele teve atrito, onde ele teve problema. Obviamente os dados ali eles são criptografados, não vai ver os dados pessoais do cliente, a senha, essas questões. Então é uma ferramenta bem segura e traz muitos insights. Geralmente as ferramentas que fazem isso são caras e pagam por volume. Então a cada 10 mil, 15 mil cliques, tu paga um valor razoavelmente alto. No Yandex tu tem isso de graça, só precisa ter alguém técnico ali, uma TI para poder implementar isso para ti de uma forma segura. Outra ferramenta que é fundamental, também gratuita, né? Acho que a maior parte aqui das pessoas deve utilizar, Google Tag Manager. Google Tag Manager basicamente começou sendo uma ferramenta somente de gerenciamento de tags. Então, para eu gerenciar tags de parceiros, implementar tags do Facebook, do Google, de qualquer outro parceiro, de afiliados também, eu utilizo o Google Tag Manager. Só que ele também tem algumas outras utilidades. A gente acabou aliando a utilização do Google Tag Manager juntamente com o pessoal de marketing e de tecnologia. Juntou tecnologia e marketing. Quando a gente precisa, por exemplo, minha plataforma não tem a possibilidade de eu ter uma capa ou um banner por região. Tu pode fazer isso via Google Tag Manager. Porque ele, além de gerenciar tags, ele gerencia o front-end do teu site. Se eu quiser fazer uma alteração de front-end, eu posso chamar meu desenvolvedor, ele cria um script que identifica a localização do usuário, e eu quero que, quando o usuário for de Minas Gerais, tu exiba esse banner na capa e não aquele. Isso vai acontecer em tempo real no teu site, mesmo que a tua plataforma não faça isso. Às vezes aquelas ações relâmpago que a gente tem muito no varejo, a loja física acabou fazendo uma promoção, a gente tem que fazer em 48 horas, 24 horas, não dá tempo de fazer deploy, criar a demanda lá na TI, até eles colocarem no ar, a gente já perdeu o timing. Fazemos via Google Tag Manager. Consigo colocar em 2 horas, 30 minutos, uma alteração robusta no site. Então, essa maneira de utilizar, é realmente para emergências, né? Não pode virar algo comum e vou sempre fazer essa gambiarra, essa forma de editar o meu site, porque ela realmente é para situações especiais, temporárias. Senão tu acaba ficando com começa a ficar pesado o teu site, com muitas intervenções. Alguma intervenção pode entrar em conflito com outra, mas podem ver que a gente tem aí mais de 100 tags ativas aí nessa tela que a gente está mostrando aqui, são do Darezo. Outra ferramenta que eu acho bem útil também, principalmente para o marketing, para criar dashboard de acompanhamento de performance, ter essa questão de entendimento do cohort e tudo mais, é utilizar o Google Sheets. Por que o Google Sheets? O Google Sheets ele é integrável com o Google Analytics, de uma forma bem fácil. Tu consegue criar fórmulas ali dentro para dizer, inclusive, quando ele tem que rodar, de que perfil ele tem que pegar informação, qual métrica ele tem que trazer, qual informação ele tem que trazer, e tu basicamente usa fórmulas com o Google Analytics e ele atualiza isso em schedule para ti. Tu pode agendar as atualizações. E tu pode cruzar com outras informações do teu mundo offline, com os dados do teu RP, das tuas vendas reais, olhar aquela questão da quebra de receita, de boleto e de pagamento realmente efetivado. Então, tu consegue criar dashboards que permitam uma análise de dados de Google Analytics com outras fontes, sem nenhum custo e sendo fácil de implementar. Isso aqui também, tu faz umas pequenas videoaulas, tu já está manjando, é bem simples de gerar. Outra ferramenta muito importante, quando eu falei lá de testar, sempre essa ferramenta é a primeira que vem à minha mente, e o Google lançou ela faz uns 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, que aí ela veio para, não digo dominar o mercado, mas se posicionou muito bem e tomou uma grande parte do mercado de testes AB, que é o Google Optimize. Então, é uma ferramenta gratuita, tem um modelo pago, mas a gratuita atende muito bem também. A única restrição da gratuita é que tu tem, a principal restrição, é que tu tem apenas 3 testes AB simultâneos para te rodar por site. Então, eu, no caso, posso rodar 3 testes AB simultâneos em Arezo,
13 em Schutz, 13 em Anacapri, 13 em Fiverr, 13 em Alexander Birman. Posso rodar 15 testes simultâneos. Para mim já é o suficiente. Está rodando sempre 15 testes. Então eu consigo... E ela é uma ferramenta muito fácil de utilizar, muito simples de manejar. É drag and drop. Eu quero mudar a cor de um botão. Eu quero mudar o nome do menu. Eu quero mudar um banner. Eu quero mudar o tamanho da fonte. Eu quero colocar um parcelamento da minha compra também aparecendo no carrinho. A maior parte das coisas é muito simples. O que for um pouquinho mais complexo e exigir algum comportamento mais complexo, é só gerar um script com o teu front-end, com o teu desenvolvedor. Não tem muito mistério. A partir desses testes, a gente sempre vai tirando muito valor, vai realmente comprovando teorias que a gente tem, menos achismos e mais decisões práticas, baseadas em fatos e dados, que é basicamente o que eu prego mais fortemente. Não se ater a fórmulas prontas, testar essas fórmulas prontas para ver se elas fazem sentido para o teu negócio. SumoMe é uma ferramenta também muito boa. Ela não é gratuita, ela tem uma versão trial, mas é bem limitada. Mas o valor dela, se não me engano, é de $30 mensais aproximadamente. E ela tem um retorno muito bom do que a gente tem testado. Basicamente é uma ferramenta de geração de leads. Então o usuário está para sair do site, ele vem lá um bannerzinho oferecendo para o cliente se ele não quer receber novidades, não quer receber promoções. E essas comunicações tu tem que ir alterando aí ao longo de cada momento da tua marca. Gera um retorno muito bom, os dados, tu tem relatórios bacanas, tu consegue fazer teste AB para ver se uma imagem ou outra, uma forma ou outra de exibir esse banner, ele gera mais resultado. Então, teste ABC, a ferramenta é bem boa, tem comportamento para mobile bem interessante também, e um custo bem baixo, com retorno muito bom. Essa aqui também nem precisava falar, mas Google Trends, geralmente as agências utilizam bastante, as consultorias, mas eu acho que é importante para quem está na operação mesmo, quem está dentro do negócio, conhecer essa ferramenta e saber tudo que tu pode fazer com ela. O quanto ela pode ser útil em complemento ao Google Analytics. De tu entender fora o que as pessoas estão interessadas, não olhando só para dentro, só para o teu site. Então tu pode falar em pesquisas regionais para entender quais as principais pesquisas dentro da categoria de calçados em Minas Gerais. Essa aqui embaixo, aqui as duas são as principais pesquisas. Tem 5 páginas, são 25 termos e 25 categorias que ele exibe esse volume aí de pesquisas, o que é mais buscado, o que está sendo menos buscado. Tu pode olhar o período de anos para trás, de 5, 6 anos para trás, dados do dia anterior, dados quase em real time de 4 horas atrás. Então isso pauta muito o conteúdo também, para quem tem áreas de conteúdo dentro do site. Então tu pode saber o que está em alta, o que tu pode gerar conteúdo complementar. Isso é super relevante. E por fim, Tableau. Não é uma ferramenta gratuita, mas é uma ferramenta, digamos que, quando tu chega a um ponto onde tu tem um volume de informações muito grande, muitas fontes de informações, muitas fontes de dados, eu tenho o Google Analytics, eu tenho o meu ERP, eu não quero mais ficar tendo um trabalho manual, eu quero integrar tudo, eu quero ter todos os meus dados num lugar só. A ferramenta que eu recomendo para o Tableau, porque ela tem um volume de conexões nativas muito grande. Então ela é nativa do SAP, ela conecta com o Google Analytics, ela conecta com qualquer banco de dados Oracle, com qualquer SQL. Ela é uma ferramenta bem robusta e com um preço não muito caro. E a licença dela é vitalícia. Então, tu compra uma vez, tu não vai ter esses custos mais posteriormente. É em torno de $2.500 o custo, tu compra e tem essa licença para sempre. Para distribuir os relatórios, depois, os relatórios podem ser filtráveis, podem ser dinâmicos, interativos, os dashboards, pode criar dashboards por áreas, e essas pessoas não vão precisar de outra licença. Elas vão ter que baixar o Tableau Reader, que é uma ferramenta gratuita para a leitura dos relatórios. Então, somente a área de marketing e inteligência precisaria de uma licença, e a companhia como um todo poderia usufruir da ferramenta só acessando pelo Tableau Reader. Então, ela tem basicamente o grande poder dela é integrar várias fontes de dados, automatizar processos, reunir informações do teu banco, do teu RP, com analytics, com dados externos, com dados manuais, e criar visões realmente úteis para cada uma das áreas da empresa. E, fechando quase no finalzinho, o que vem por aí, a gente traz um pouco de visão de futuro, mas que na verdade já está acontecendo, e está acontecendo muito rápido. Então a internet das coisas, os assistentes virtuais, assistentes pessoais, estão se tornando assistentes de marketing. Então o Google Analytics já é possível tu interagir com ele, perguntando coisas para ele. Então perguntando informações, inicialmente em inglês.
E aí eu vou passar um videozinho rápido aqui. Digital marketers have access to more data than ever before. Even for experienced analysts, insights are hard to find. What if you could cut through the noise? Introducing new intelligence features in Google Analytics. Just ask simple questions and get the answers you need when you need them. Whether you're at your desk or on the go. Whether the question is at the tips of your fingers or on the tip of your tongue. What % of India's traffic is from paid search? Intelligence is there for those mid-meeting fact checks. Total conversions are up 10% from last year. Actually, it's closer to 20%. And last-second saves Meetings in 5. Do you have those numbers for me? for strategizing We need up-to-date audience numbers now. and celebrating. Hey, take a look at our growth since Q2. So go ahead, ask a question. Esse é um exemplo aí do Google Analytics, que tem essa funcionalidade já. A gente fica olhando, nossa, isso aí é muito bacana, eu posso perguntar a hora que eu quiser, eu posso estar com um assistente numa sala de reunião, perguntando coisas de marketing, dados históricos, para tomar decisão. Isso facilita muito. Então, os assistentes reais de marketing vão ter que ser muito mais que assistentes, vão ter que ser muito mais diferenciados do que simplesmente consultar e trazer informações. Tem que ser bem mais profundo do que isso. Aqui, como eu estava comentando, é somente em inglês a gente tem esse recurso, mas o Google já anunciou que já fala, o assistente do Google geral já fala em português. Em breve isso vai estar no Google Analytics também. Um outro ponto que a questão do futuro assim das análises de dados, da parte de marketing digital, vai ser possível a inteligência artificial chegar a um ponto muito próximo da nossa interpretação de dados para gerar insights. Então, o Alexa, por exemplo, que é um sistema da Amazon, um assistente, tu já consegue lançar lá dentro um banco de dados e, através daquele banco de dados estruturado, ele interpretar para ti as coisas e eu fazer perguntas sobre qualquer tipo de informação que está ali dentro e ele interpretar essa informação e trazer a resposta. Então, isso é um pouquinho do que está vindo, do que vem mudando e que vai exigir que a gente tenha cada vez uma capacidade mais crítica, mais criativa, que é a diferença entre a gente e a tecnologia. Um último ponto, um recente recurso também do Analytics, bem bacana em relação à loja física e loja online, é a Local Inventory Ads, que tu passa a informação do estoque físico para o buscador. Então, o Google Shopping, por exemplo, vai entender, quando eu estou pesquisando por um sapato da Arezzo, isso ainda não está implementado na Arezzo, foi só implementado no Brasil pela Magazine Luiza, foi o primeiro cliente brasileiro a ter esse recurso. Em breve vai ter um rollout, provavelmente, para quem quiser aderir. Mas, basicamente, eu vou estar buscando por um produto aqui da Magazine Luiza e ele vai me indicar qual a Magazine Luiza mais próxima que tem aquele produto. Isso direto no Google, sem nem eu ter que entrar no site da Magazine Luiza, fazer nenhum tipo de processo. Então, esse tipo de integração vai ser cada vez mais comum e o Google cada vez mais vai ter informações de lojas físicas. Então, além de ter todo o domínio da informação online, o Google vai passar a dominar também informações de mundo físico. E é isso, gente. Muito obrigado.